especializada, né? Vamos abrir as nossas Bíblias para a mensagem de hoje, no livro de João, terceira carta de João, está lá perto de Apocalipse, terceira João, bem pertinho de Apocalipse, na minha Bíblia aqui, é página, próximo da página 1619, na minha Bíblia, mas não deve ser muito diferente para você não. Então está aí, vamos ler esse texto. Você já reparou que a terceira carta de João não tem capítulo, só tem versículos, apenas 15 versículos, é um texto pequeno, e eu quero ler apenas o verso 2. Vamos lá? Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos pelo painel. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, eu acho que isso aqui é o sonho, né? É o sonho de qualquer pessoa ter uma vida equilibrada nesse sentido. Ou seja, uma pessoa bem espiritualmente, uma pessoa muito bem financeiramente e com saúde. Esse acho que é o maior equilíbrio. Mas é uma batalha, é um desafio. Porque hoje eu compartilhei essa palavra de manhã, e eu trouxe essa palavra porque nós estamos vendo aí muito desequilíbrio emocional. Eu e a pastora temos atendido pessoas aqui durante a semana. Ontem atendemos uma irmã muito abatida com as suas emoções. E eu queria começar aqui hoje essa palavra deixando uma pergunta para você pensar, refletir e ir para casa com essa pergunta. Você controla as suas emoções ou você é controlado por elas? Pense um pouco sobre isso. Você já reparou em pessoas que são controladas pela emoção e não conseguem controlar suas emoções? Como essas pessoas vivem? Elas estouram com facilidade, elas tomam decisões erradas, elas falam na hora que não era para falar, depois há um arrependimento. Quanta gente que pudesse voltar no tempo diria: eu não faria isso, eu não tomaria essa decisão. Irmãos, aqueles que são um pouco mais especialistas nessa área, eu estava estudando um pouco sobre isso essa semana, e eles falam que existem pelo menos 4 tipos de pessoas e 4 tipos de emoções, embora se possa achar mais, mas são as mais conhecidas. Primeiro, as neutras. E esse escritor, ele diz que as neutras são aquelas que não demonstram emoção. É uma palavra um pouco dura, mas ela é verdadeira, porque você sabe que é verdadeira. São aquelas chamadas insensíveis. Você já teve a oportunidade de chegar para uma pessoa, contar uma vitória, e alegre e feliz: oh, aconteceu isso comigo, consegui. A pessoa diz: ah, é? Mas que isso, gente? Eu esperava que a pessoa se alegrasse comigo, desse um pulo de alegria e tal. Às vezes o contrário também. Você viu que coisa, que desgraça que aconteceu lá? Olha, morreu aquele... Ah, tá. São pessoas neutras. Suas emoções são para dentro, quietos, insensíveis. Não, nem o bem nem o mal parece que altera. A outra são as positivas. E gente positiva é gostoso demais, né? São aquelas que demonstram as boas emoções, inclusive são pessoas agradáveis. Eu comentei hoje aqui de manhã uma história que eu acho que já contei para vocês, mas só para relembrar. O pai tinha 2 filhos, um positivo demais, outro negativo demais. E o pai resolveu dar um presente para cada um no final do ano. Aí quando o negativo acordou, o pai tinha colocado uma bicicleta do lado da cama dele. Quando ele acordou, falou: ai meu Deus, vou ter que pedalar. Isso no negativo. No positivo,
o pai colocou uma caixa com estrume. Quando o menino acordou, abriu a caixa, assim, aquele cheiro, ele disse, que maravilha, ganhei um pônei. Quem é positivo é uma coisa mais linda, irmão. O positivo, ele vê tudo. Até no momento difícil, tem coisas que não parecem tão bonitas, ele consegue ter emoção boa. Outros são os negativos, aí já vem aquelas emoções ruins. Irmão, tem muita gente rude, tem muita gente que não sabe tratar as pessoas. Elas perguntam, por que eu não vou bem no casamento? Por que eu não vou bem na igreja? Por que eu não vou bem nos meus negócios? É que o jeito dela tratar as pessoas é rude. Suas emoções são sempre para baixo, negativo. E tem aquelas que são emotivas. É o quarto tipo aqui. Daí, qualquer emoção, elas são até descontroladas e pulam e gritam porque elas são muito animadas nas suas emoções. Eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, mas eu acho que ele vai surgir para você hoje de uma maneira um pouco diferente. Está lá em Mateus 11, 28. Vamos ler? Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis o quê, irmãos? Cansados e o que mais? Sobrecarregados. As emoções são assim, elas vão cansando a gente. Quando você está vivendo momentos de emoção ruim, você vai ficando cansado. Aí a gente vem naquela expressão, estressado. E Jesus falou que é para vir a Ele os cansados e sobrecarregados, que Ele tem alívio. Dizem que lá em Roma, na época do Ano Novo, há um costume lá na Itália de pegarem os objetos velhos e atirarem pela janela. Diz que é um costume, é uma cultura deles. E essa forma é uma expressão de se livrar do velho, de se livrar daquilo que é antigo, que não serve mais. Quantos de nós passamos anos e anos arrastando emoções negativas, pensamentos negativos, atitudes negativas, lembranças que já eram para ter sido apagadas, mas elas não foram, porque nós estamos carregando isso. E Jesus está aí dizendo com muita simplicidade nesse Evangelho de Mateus, vinde a mim, todos nós que estáis cansados, sobrecarregados. Às vezes a gente vai no psicólogo, eu não tenho nada contra, hoje mesmo nós temos psicólogos aqui, de manhã a doutora estava aí também, psicóloga, inclusive, pregar perto de uma psicóloga uma mensagem dessa não é fácil, porque ela cuida de muita gente nessa área. Nós vamos no médico, nós vamos, às vezes contamos para todo mundo, menos para Jesus. E uma canção antiga, se eu estou lembrando, tem que ser antiga, né, Vânia? Que dizia assim, pastor Anister vai lembrar. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Como é que é? Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Ainda bem que tem a pastora Anister para nos ajudá-la. É assim, irmão. Nós não estamos fazendo isso. Vamos olhar um texto lá no livro de Gálatas. Pega Gálatas, por gentileza. Capítulo de número 5, verso de número 22, muito conhecido, que nós vamos ler, mas é muito importante a gente acompanhar aqui. Hoje as empresas, os palestrantes, eles falam muito de inteligência emocional. E falam de um domínio emocional, né? De um controle das emoções. Bom, o controle das emoções está aqui, ó. Capítulo 5, verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, depois é alegria, depois é paz. Aí já começam as emoções. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o último, irmãos, que é o que controla as nossas emoções, domínio próprio. Toda e qualquer pessoa que tem dificuldade com domínio próprio, certamente tem dificuldade
tem dificuldade com essa área de emoções. Porque é onde você consegue resolver situações sem agredir as situações, sem piorar as situações, quando há domínio próprio. Muita gente morrendo aí no trânsito por uma fechada, por uma freada, por alguém cortar a sua frente. Vamos ler mais um texto de sabedoria, está lá no livro de Provérbios, né? Provérbios 16, o livro da sabedoria. Você que quer começar a ler a Bíblia, começa com Provérbios. Olha o capítulo 16 e o verso de número 32. Olha o que diz Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo, aquele que demora para se irritar, né? Tem paciência. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E quando fala domina seu espírito, aqui está falando domina seu espírito com letra minúscula, então logicamente está falando do espírito do homem. Aquele arranque, daquele atropelo que às vezes um homem tem, uma pessoa tem. Irmãos, pensar bem antes de falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa, certamente vai nos ajudar a evitar muita consequência. Porque o que precisa, na verdade, para mim, para você, cuidar desse momento de emoção e de falar errado e de tomar decisões precipitadas, é pensar nas consequências. Se a gente tiver oportunidade de, na hora da raiva, pastora, a gente analisar as consequências, a gente não faz. Porque a consequência, às vezes, ela é muito terrível. Às vezes ela é algo que, para você consertar isso, infelizmente, alguns não conseguem consertar. Já falou, já fez, e aí tenta consertar, e alguns, quando vai tentar consertar, às vezes parece que piora, né? Por muitos anos, nós ouvimos as pessoas falarem do QI, não é? Que é o coeficiente de inteligência. Então, você dizia assim, meu filho vai entrar lá naquela empresa, ele tem um QI alto, né? O meu marido conseguiu passar lá naquele teste também, tem um QI alto, ele é muito inteligente. Irmãos, hoje as empresas estão mudando de opinião. Eles não estão indo tanto mais pelo QI, mas eles estão indo pelo QE, que é o coeficiente emocional. Eles estão mais preocupados quando um funcionário, às vezes, entra no banheiro e pega um papel do que está no chão e coloca no lixo. Quando um funcionário chega e senta, e 45 minutos, 1h30 depois, ele ainda não foi atendido, e como ele reage. Qual é a paciência, qual é o tempo, qual é o valor que ele dá para aquela empresa. Uma vez eu estava em Itu, pastoreando, estava no meio da rua, 2 meninas passaram por mim, e uma delas disse assim, para ganhar esse valor aí, eu nem levanto de manhã. Então as pessoas hoje, elas não sabem, mas elas estão sendo analisadas o tempo todo. E se não estiver bem emocionalmente, não souber o que quer da vida, e tiver uma preocupação com essa área, certamente tem gente que vai ter problemas sérios. Aqueles que cuidam disso, eles dizem que nós precisamos gerenciar nossos pensamentos. Porque diz que tudo começa pelo pensamento. Aí eles dizem assim, você pensa, aí você gera um sentimento, e do sentimento se gera um comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. E normalmente é dessa ordem mesmo. Então, tanto é que a Bíblia irmãos, a Bíblia tem tudo. Tudo que se precisa de ensino, em qualquer área, está na Bíblia. A Bíblia diz assim, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então já tem lá o ensino de como cuidar e dominar os pensamentos. Mas nós, no dia a dia, não pensamos assim. Vai começar uma semana amanhã. E eu e você precisamos começar diferente. Irmãos, outra coisa que eu quero aqui trazer como um pequeno conselho.
Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, capítulo 116. Salmo 116. E nós vamos ler juntos o verso de número 1 a 3. Aqui, Davi está em depressão, ou falando sobre a depressão. Olha a situação de Davi, olha o que diz o texto aqui. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno, olha que palavra dura, se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Irmãos, conta para Deus suas dores. Antes de ir a qualquer pessoa, eu sei que tem muita gente boa, né? Para nos ouvir, nos ajudar. Mas conta para Deus. Hoje nós contamos um testemunho lindo aqui de manhã, de tumor da cabeça. Foi curado. Uma pessoa que ela já estava perdendo até a visão por causa do tumor. Hoje ali o marido estiver aqui, se apresentaram aqui contando. Conta para Deus. Fala para Deus. Como é que está a nossa vida de oração? Nosso tempo de oração. Quanto tempo a gente gasta durante a semana ajoelhado ou sentado no carro ou em algum lugar, mas falando com Deus? Nós reclamamos das decisões, das emoções, das situações, mas Deus está dizendo assim, fala para mim. Davi está dizendo assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. Eu estava em laço de dor, eu estava em angústia do inferno, eu caí em tristeza, mas Deus me levantou. Segundo, converse com alguém que você confia. Tem um amigo, pega 2 Coríntios, olha o que Paulo fala. No momento difícil, você acha que só nós passamos por momento difícil? Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 7, olha o que ele fala aqui nos versos 5 e 6. Paulo diz assim, olha o verso 5 e 6, diz assim, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Olha a expressão de Paulo. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, eu vivi a depressão. Quando alguém me procura e fala de depressão, eu sei o que é. Eu vivi isso, construindo igrejas, cuidando da igreja, e às vezes até, e hoje eu peço perdão até hoje para Deus, às vezes até esquecendo um pouco da família, de tanta vontade de construir igreja. E um dia eu estava triste e não tinha motivo. Tinha povo na igreja, tinha recurso, tinha tudo, mas eu não tinha alegria. E eu vivi momentos terríveis. Começou em Mogi Guaçu, daí eu saí de lá, porque eu achei que era tempo de Deus eu ir embora e não era. Fiz algo errado, mudei, fui para Ourinho. Cheguei em Ourinho, aí eu caí de vez. Fiquei ruim demais, não queria sair da cama. Ia na igreja, pregava, fiz a obra de Deus como se nada tivesse acontecido. Pouca gente percebeu. Melhorei, sarei. Estava bom, fui para Itu, fiquei ruim de novo. Aí um dia eu estava tão mal em Itu, pastoreando, cuidando, reformando. E eu estava aqui, o coração estava apertado demais. Chegou um pastor de moto. Para mim não foi um pastor que chegou, para mim foi um anjo. Eu disse, chegou um anjo. Eu nunca vou esquecer disso. Quando eu vejo ele, sempre falo para ele. Porque naquele dia ele foi um anjo na minha vida. Eu falei para ele, você liga lá para sua casa, e você fala que você não vai voltar hoje, você vai ficar aqui em casa, você vai dormir aqui em casa, porque nós vamos conversar, eu preciso de um amigo. Irmãos, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de Tito. Paulo tinha Tito, Paulo teve Barnabé, Paulo teve Silas. Paulo teve gente que o ajudou demais. Agora, a Bíblia fala também da inteligência emocional. Vamos para 1 Samuel. Nós já estamos caminhando no final para a gente não terminar fora do horário. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22.
Primeiro livro de Samuel, 22, o verso 2, 1 e 2. Pois em casa se lê com calma. O texto diz assim: Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Olha quem se juntou com Davi. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Davi tratou com gente amargurada. Davi tratou com gente com problema sério de emoção. E se você pegar a história depois, mais para frente, você vai perceber que vários deles se tornaram os valentes de Davi. Porque Davi pega esses homens amargurados e os torna em grandes valentes. Agora, Provérbios 15. Provérbios 15. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15. Nós já estamos caminhando para o final, mas Provérbios 15 diz assim, verso 1, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com as palavras, cuidado com as respostas, porque elas podem ferir. E a ferida feita é muito difícil às vezes sarar. É muito difícil, ela entra ano e sai ano, e às vezes não, parece que não cicatriza. Irmãos, lá no livro de Provérbios ainda, mas não precisa você achar aí, você já conhece, tem um capítulo 24, verso 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Sabe quando você descobre na vida que você é forte para lutar? Na hora da angústia, na hora das batalhas da vida. Porque é ali que você descobre quem é você. Quando está tudo bem, família boa, dinheiro, recurso, emprego, tudo está certo, irmão? Não é difícil. Difícil é a hora que você precisa vencer uma batalha e aí você não pode cair. E às vezes você também é o chefe da família, o que não pode cair é o chefe da família. E você descobre como é que eu vou fazer. Se eu estou mal, como é que vai ficar a minha família? E para encerrar e a gente orar, capítulo de número Filipenses 4, 7. Guarde esse texto. Ele é muito bonito, conhecido, mas muito lindo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guarde o seu coração. Põe a mão no coração. Diga comigo assim, que a paz de Deus guarde o meu coração.